A mão da capitã Emily Carter congelou na maçaneta da porta do Apache quando o Major Thompson entrou em seu caminho. Sua voz cortou o ar antes do amanhecer com uma autoridade que não admitia questionamentos. Ela ficou parada ali, usando seu macacão de voo, capacete debaixo do braço, cada centímetro uma piloto profissional. Atrás de Thompson, 3 outros pilotos homens observavam com sorrisos mal disfarçados, segurando seus cafés que ainda soltavam fumaça no ar do deserto. Carter estava escalada para o exercício Thunder Strike. Ela havia se preparado por semanas, memorizado cada detalhe, chegado 45 minutos mais cedo para completar a inspeção pré-voo. O Apache ao seu lado estava pronto para a missão, totalmente abastecido, todos os sistemas em ordem. Mas nada disso importava para os homens que bloqueavam seu caminho. Thompson se aproximou, suas palavras medidas e deliberadas. Era uma simulação de combate, explicou. Táticas reais, cenários reais. Eles não podiam correr o risco de ter alguém que congelasse sob pressão. A insinuação pairou no ar do deserto como veneno. Ao redor deles, o helicóptero de ataque mais avançado do mundo permanecia em silêncio, seus motores duplos frios, seus sistemas de armas desligados. Carter havia treinado por 2 anos para pilotar essa máquina. Ela conquistou suas asas, passou em todos os testes, superou todos os padrões. Mas o que os homens ao seu redor viam não era uma piloto, era um risco. O que nenhum deles sabia era que em 6 horas, quando tudo desse catastroficamente errado, Emily Carter provaria o quanto estavam enganados, e um general 4 estrelas testemunharia algo que mudaria para sempre a aviação militar. Fort Rucker, Alabama, era o coração da aviação do Exército há décadas. Seu extenso complexo de pistas, hangares e instalações de treinamento formou gerações de pilotos militares. Mas, na escuridão antes do amanhecer daquela manhã específica, a base fervilhava com uma atividade incomum. O exercício Thunder Strike não era uma missão de treinamento comum. Foi projetado para testar novas táticas de combate e a capacidade dos pilotos. Levaria tanto as máquinas quanto os aviadores ao limite absoluto. 6 helicópteros H-64 Apache estavam alinhados na pista, suas silhuetas angulares lançando sombras agudas contra as luzes do hangar. Eles não eram apenas aeronaves, eram maravilhas tecnológicas. Cada Apache representava 30 milhões de dólares em engenharia de ponta, armados com mísseis Hellfire, canhões de 30 mm e sistemas de sensores capazes de detectar alvos a quilômetros de distância. Nas mãos certas, eram os helicópteros de ataque mais formidáveis já construídos. A capitã Emily Carter havia passado 2 anos aprendendo a operar essas máquinas. A escola de voo em Fort Rucker tinha sido brutal. 18 meses de treinamento intensivo em que 60% dos candidatos foram eliminados. Ela se formou em terceiro lugar na turma, conquistando suas asas por meio de talento natural e determinação implacável. Mas a graduação foi apenas o começo. O verdadeiro teste veio nas designações operacionais, onde o conhecimento dos livros colidia com a dura realidade da cultura militar. Carter havia chegado à sua base atual há 6 meses, ansiosa para provar seu valor em uma unidade de combate real. Em vez disso, encontrou-se travando batalhas que nada tinham a ver com forças inimigas. Os pilotos de Apache da base eram um grupo de elite, veteranos experientes que haviam voado em missões no Iraque e no Afeganistão. Eram habilidosos, confiantes e unidos por uma irmandade forjada em zonas de guerra. Também eram, sem exceção, homens. Carter foi a primeira piloto mulher designada para a unidade deles, e a recepção foi fria desde o primeiro dia. Não abertamente hostil, as políticas militares impediam isso, mas sutilmente excludente em dezenas de pequenas maneiras. Programações de treinamento que de alguma forma não a incluíam, briefings onde sua opinião era ignorada, missões de voo limitadas a transporte básico enquanto os homens voavam nos cenários de combate complexos. O Major Thompson, oficial de operações da unidade, era particularmente resistente. Um piloto condecorado com 3 turnos de combate comandava respeito e lealdade dos outros aviadores. Sua aprovação podia fazer ou destruir a carreira de um piloto, e ele havia deixado claro que Carter precisaria provar a si mesma além de qualquer dúvida razoável. A insinuação sempre estava presente, embora nunca dita diretamente. Mulheres podiam ser capazes de pilotar helicópteros, mas a aviação de combate exigia algo diferente, algo que, na opinião dele, Carter não possuía.
Então, durante 6 meses, ela observou da linha lateral enquanto os homens voavam em missões cada vez mais complexas. Ela estudou suas táticas, memorizou seus procedimentos e esperou pela sua chance de provar que merecia estar entre eles. O exercício Thunder Strike deveria ser essa chance. O perfil da missão exigia todos os pilotos disponíveis, incluindo Carter. O cenário era complexo, uma operação de resgate simulada em território hostil, exigindo coordenação precisa entre múltiplas aeronaves e forças terrestres. Carter havia se preparado por semanas, memorizou todos os aspectos da missão, estudou o terreno, praticou as manobras táticas até que se tornassem automáticas. Chegou à pista de voo 45 minutos mais cedo, com sua lista de verificação pré-voo completa, com atenção meticulosa aos detalhes. Mas à medida que os outros pilotos se reuniam em torno das aeronaves, ela percebeu que mais uma vez estava sendo excluída. Thompson anunciou, enquanto as equipes de voo faziam suas preparações finais, que Carter estava fora da missão. Disse que havia problemas de manutenção com sua aeronave. Ela olhou para o Apache que lhe fora designado, o mesmo que havia inspecionado sem encontrar qualquer defeito. Todos os sistemas estavam em ordem. Os registros de manutenção diziam outra coisa. Nada havia de errado com a aeronave, nada que impedisse o voo. O único problema era a mentira sendo contada para mantê-la em terra. Ao redor deles, os outros pilotos trocaram olhares. Alguns pareciam desconfortáveis com o engano evidente, outros pareciam aliviados por não terem que voar com ela. Todos permaneceram em silêncio. Carter ficou sozinha na pista enquanto os 6 helicópteros Apache ligavam seus motores. O zumbido distinto da potência das turbinas encheu o ar, abafando qualquer conversa. Um a um, os helicópteros decolaram, a turbulência das pás criando pequenas tempestades de poeira enquanto partiam para a área de treinamento. Ela os observou desaparecer no céu matinal, sentindo a mistura familiar de frustração e determinação que se tornara sua constante companheira. Atrás dela, as equipes do hangar continuavam suas rotinas de manutenção, ignorando deliberadamente sua presença. O que nenhum deles percebia era que, 3 horas após o início do exercício Thunder Strike, tudo daria errado. Equipamentos falhariam, comunicações se romperiam e vidas dependeriam do único piloto que haviam se recusado a deixar voar. O primeiro sinal de problema veio às 08:47, transmitido pelo rádio da base em um tom profissional e contido que mascarava o pânico crescente. A voz de Thompson soou pelas ondas de rádio a partir da área de treinamento, a 96 quilômetros de distância, relatando múltiplas aeronaves abatidas. Carter estava no hangar revisando manuais técnicos enquanto a equipe de manutenção trabalhava ao redor dela. O rádio chiava com estática à medida que os relatórios chegavam da área de treinamento. Múltiplas aeronaves abatidas. Ferimentos reais, não simulados. O cenário do exercício havia se tornado real, transformando-se em uma emergência genuína. O hangar ficou em silêncio. Os mecânicos pararam seus trabalhos, ouvindo atentamente enquanto a situação se desenrolava no rádio. Carter se aproximou do console de comunicações, o coração acelerado enquanto processava os relatórios recebidos. 2 Apaches haviam sofrido falhas mecânicas durante manobras em baixa altitude. Um conseguiu pouso de emergência em terreno acidentado, com a tripulação ferida, mas viva. O outro caiu em um desfiladeiro, com os pilotos presos nos destroços. As forças terrestres estavam espalhadas pela área de treinamento, algumas lidando com ferimentos reais das quedas, outras continuando o exercício por não terem recebido a ordem para parar. As comunicações estavam se rompendo, com unidades operando em diferentes frequências e protocolos. A voz do comandante da base cortou a confusão, convocando todas as aeronaves disponíveis para posições de emergência. Aquilo não era um exercício, havia vítimas reais necessitando de evacuação imediata. Carter olhou ao redor do hangar. Os 6 Apaches designados para o Thunder Strike estavam ou destruídos ou presos na área de treinamento. Os outros helicópteros da base estavam em manutenção ou haviam sido deslocados para outros locais. As aeronaves de evacuação médica mais próximas estavam a pelo menos 90 minutos de distância, exceto uma. No canto do hangar estava um H-64 Apache que havia sido retirado do exercício por problemas de manutenção, o mesmo que Carter havia sido impedida de pilotar. Ela caminhou até ele agora, seus olhos treinados examinando a máquina em busca de sinais de defeitos reais. Os registros de manutenção mostravam inspeções rotineiras todas concluídas e assinadas.
A aeronave estava totalmente operacional, totalmente armada e abastecida. O único impedimento para seu voo era a mentira contada para mantê-la em solo. Um dos mecânicos se aproximou cautelosamente. O pássaro estava pronto para voar, ele admitiu. Estava assim a manhã inteira. Se ela estava pensando no que ele achava que estava pensando, ele poderia colocar tudo para funcionar em 5 minutos. No rádio, a situação piorava rapidamente. Mais relatos de feridos, confusão sobre prioridades, desespero crescente nas vozes que pediam ajuda. O comandante da base tentava coordenar várias operações de resgate com recursos insuficientes. Carter tomou sua decisão. Disse ao mecânico para preparar o Apache. Combustível completo, armamento total. Ela iria precisar de tudo o que a máquina podia oferecer. Enquanto o mecânico corria em direção à aeronave, Carter foi até a sala de equipamentos. Pegou seu uniforme de voo, colocou o capacete e conectou seu sistema de comunicação. Seus movimentos eram automáticos, fruto de centenas de horas de treinamento. Atrás dela, os motores do Apache começaram a zumbir enquanto o mecânico completava a sequência de partida. O som era distinto, poderoso, a voz de uma máquina feita para a guerra. Mas naquele dia seria usada para o resgate. Carter subiu no assento do piloto, suas mãos se movendo com precisão sobre os controles. Checagem pré-voo, verificação de sistemas, status das armas, tudo precisava estar perfeito. Não haveria espaço para erro no que ela estava prestes a tentar. Transmitiu à base solicitando autorização imediata para decolagem. O rádio ficou em silêncio por um momento, depois a voz do comandante da base, confusa, mas desesperada, perguntou quem estava pedindo autorização. Todas as aeronaves do Thunder Strike estavam contabilizadas, ele disse. Carter se identificou, explicando que estava na aeronave de manutenção e solicitando permissão para apoiar as operações de resgate. Houve outra pausa, mais longa desta vez. Ela podia imaginar a discussão acontecendo na torre de controle. A hesitação, a incerteza, a rápida consulta aos regulamentos e protocolos. A resposta foi imediata e direta. Ela não estava autorizada para aquela missão. Deveria retornar ao hangar imediatamente. Carter olhou para a pista vazia, depois para o console de rádio, onde vozes desesperadas continuavam a pedir socorro. 60 milhas adiante, pilotos estavam feridos, talvez morrendo. As forças em terra precisavam de apoio que não chegaria a tempo. Ela pensou nos meses em que foi excluída, nas conversas sussurradas sobre sua capacidade, na necessidade constante de provar algo para homens que já haviam decidido que ela não era boa o suficiente. Tudo aquilo parecia insignificante agora, comparado às vidas que estavam em risco. Ela transmitiu sua mensagem final ao controle da base, informando que estava partindo para a área do Thunder Strike, sua aeronave, sua decisão. Puxou o manche e o Apache ergueu o voo com um rugido de turbinas. Atrás dela, a base explodiu em confusão e raiva. À sua frente estavam 60 milhas de terreno desértico, uma operação de resgate complexa e a chance de provar, de uma vez por todas, do que era capaz. Mas Carter já não pensava em provar nada. Pensava nos colegas que precisavam de ajuda e no juramento que havia feito de servir e proteger, independentemente das consequências. À medida que o Apache subia nos céus do Alabama, sua piloto iniciava o que se tornaria o voo mais importante de sua carreira e uma das operações de resgate mais extraordinárias da história da aviação militar. A área de treinamento Thunder Strike se estendia por quase 155 quilômetros quadrados de natureza selvagem no Alabama, florestas densas, formações rochosas e vales estreitos que criavam condições perfeitas tanto para treinamentos realistas de combate quanto para quedas devastadoras. Carter voava em direção ao caos em velocidade máxima, os motores de turbina do Apache rugindo no ar da manhã. Pelo rádio, a situação continuava a se deteriorar. Múltiplas frequências transmitiam relatos sobre feridos, falhas mecânicas e confusão sobre prioridades de resgate. Carter ouvia com atenção, construindo um mapa mental da zona de desastre, enquanto sua aeronave devorava a distância até a crise. Múltiplas vítimas em diferentes coordenadas, equipes em terra sob fogo simulado em setores onde o exercício ainda estava ativo. Aeronaves abatidas com tripulações presas em terrenos difíceis até mesmo sob condições ideais. O treinamento de Carter entrou em ação enquanto ela processava todas as demandas simultâneas. Os outros pilotos eram bons. Ela os havia observado voar por meses, mas estavam pensando como aviadores de combate, não como coordenadores de resgate. Ela pensava como ambos.
Ao chegar à área de treinamento, entendeu imediatamente por que os esforços de resgate estavam falhando. O terreno era brutal, vales estreitos onde helicópteros não podiam pousar, florestas densas que bloqueavam sinais de rádio, rochas que tornavam a navegação perigosa. As aeronaves abatidas estavam espalhadas pela paisagem, cada uma exigindo uma abordagem de resgate diferente. Mas da sua posição a 2.000 pés de altitude, Carter conseguia ver o que as equipes no solo não podiam: o padrão geral do desastre e a maneira mais eficiente de agir. Estabeleceu-se como coordenadora de resgate, solicitando posições de grade e relatórios de vítimas de todas as unidades. Prioridade máxima primeiro. A voz de Thompson cortou o ruído do rádio, carregada de raiva e incredulidade, ordenando que ela retornasse imediatamente à base. A resposta de Carter foi direta. Ela estava pronta para a missão e eles precisavam de ajuda. O orgulho podia esperar. O que se seguiu nas próximas 3 horas seria comentado nos círculos de aviação por décadas. Carter realizou 8 missões de resgate separadas, cada uma ultrapassando os limites do que era considerado possível em operações com helicópteros. Seu primeiro alvo foi o Thunder Strike 4, esmagado em um desfiladeiro estreito com sua tripulação presa dentro. As forças terrestres haviam alcançado o local, mas não conseguiam extrair os pilotos feridos sem equipamentos pesados. O terreno era impossível, pousar era fora de questão, pairar seria suicídio. Mas Carter viu uma opção que poderia funcionar. Ela trouxe seu Apache para dentro do desfiladeiro, as pontas das hélices passando a centímetros das paredes de rocha. A aeronave sacudia e tremia no ar turbulento, lutando contra o espaço confinado que ameaçava esmagá-la contra o solo. Suas mãos se moviam constantemente nos controles, fazendo microajustes para manter o helicóptero estável em condições que desafiavam todos os procedimentos operacionais. A equipe em terra observava maravilhada, enquanto ela mantinha o Apache em um pairar impossível, enquanto os feridos eram presos às linhas de resgate. A folga entre os rotores e as paredes de pedra era inferior a 15 centímetros em cada lado. Um movimento errado teria destruído a aeronave e matado todos os envolvidos. Carter manteve a posição por exatamente 60 segundos. Depois aplicou potência e ergueu o Apache com sua preciosa carga para fora do desfiladeiro. A subida foi brutal, a aeronave lutando contra o peso e o espaço restrito. Por um momento, as hélices chegaram perigosamente perto da rocha, e então elas passaram, subindo para o céu aberto, 2 feridos extraídos de uma situação que todos haviam considerado impossível. Mas Carter estava apenas começando. Nas horas seguintes, ela extraiu vítimas de encostas, forneceu fogo de cobertura para equipes em terra e coordenou operações de resgate por toda a área de treinamento. Cada missão exigia habilidades diferentes: voo de precisão, raciocínio tático e tomada de decisão em frações de segundo. Exatamente o tipo de capacidade que seus instrutores diziam que ela não teria sob pressão. Ela estava provando o contrário, uma missão impossível após a outra. Seu resgate mais dramático aconteceu durante sua 7ª missão, quando recebeu um chamado de prioridade vindo do próprio Thompson. 4 vítimas críticas em uma clareira cercada por forças inimigas simuladas que usavam munição de treinamento. O Apache de Thompson estava próximo, danificado, mas funcional. Os feridos estavam no centro da clareira, expostos a fogo simulado constante. A situação era complicada por protocolos do exercício. Algumas áreas ainda eram consideradas zonas de fogo ativo, enquanto outras haviam sido transformadas em locais de emergência médica. A confusão burocrática impedia a realização eficaz dos resgates. Carter assumiu o comando tático, informando todas as unidades que iria limpar a área e extrair os feridos. O que aconteceu a seguir redefiniu os limites do voo de precisão com helicópteros. Ela trouxe seu Apache para a clareira em alta velocidade, utilizando o canhão da aeronave para suprimir as posições inimigas simuladas. Seu fogo foi cirúrgico, suficientemente próximo para neutralizar a ameaça, mas longe o bastante para garantir a segurança dos feridos. Então, sem pousar, ela pairou o Apache diretamente sobre os soldados caídos enquanto seu chefe de tripulação descia as linhas de resgate. A turbulência das hélices criou uma tempestade de poeira que forneceu cobertura adicional enquanto seus sistemas de armas mantinham os inimigos suprimidos. 4 vítimas extraídas em menos de 3 minutos, sem nenhum ferimento adicional. Ao decolar com os soldados resgatados, Carter notou um pequeno comboio de veículos se aproximando da área de treinamento.
carros oficiais com bandeiras e insígnias do tipo que transportam pessoas muito importantes. Entre eles, um sedã preto com 4 estrelas no para-choque. A general Patrícia Reis, comandante da aviação do Exército, havia chegado para avaliar pessoalmente o desastre. Ela vinha monitorando as comunicações de rádio a partir do quartel-general, ouvindo os relatos das operações de resgate. O que ouvira era notável: uma única piloto conduzindo missões de resgate complexas com um nível de habilidade que superava tudo que havia nos manuais de treinamento. À medida que o Apache de Carter se aproximava da estação médica com sua quarta carga de feridos, a voz da General Hayes surgiu no rádio. Ela vinha monitorando as operações de Carter, disse, e estava impressionada com o trabalho. A voz de Carter foi calma e profissional. Estava apenas fazendo seu trabalho, respondeu. A General Hayes pilotava helicópteros há 30 anos. Disse que nunca havia visto nada parecido com o que Carter acabara de realizar. Quando Carter pousou, a general queria falar com ela. Carter aterrissou na estação médica, os motores do Apache desacelerando após 3 horas de operações contínuas. Quando desceu da cabine, o macacão de voo encharcado de suor viu a general Hayes se aproximando com sua equipe. Atrás da general, Thompson estava de pé com os outros pilotos do Thunder Strike, os homens que haviam passado meses questionando suas habilidades, que a haviam excluído das missões, que a haviam impedido de voar naquela manhã, porque achavam que ela não era capaz de lidar com a aviação de combate. Eles a observavam agora com algo que ela nunca tinha visto antes: respeito. A General Hayes parou em frente a Carter, estudando-a com o olhar atento de uma piloto que reconhece a habilidade excepcional. O que ela disse a seguir mudaria tudo. Em 30 anos de aviação militar, a general nunca tinha visto um voo de helicóptero melhor. Carter não apenas havia salvado vidas naquele dia, ela havia redefinido o que era possível em operações de resgate. A general então se virou para Thompson e os outros pilotos. Dissera-lhes que haviam testemunhado o futuro da aviação do exército. Para ela, Carter representava tudo o que eles desejavam em um piloto de combate: habilidade, coragem, julgamento e a capacidade de agir sob pressão. E então a General Hayes fez o anúncio que silenciou o grupo inteiro. Ela estava recomendando Carter para promoção imediata e designação para a unidade de aviação mais elite do Exército. Carter havia conquistado esse posto. À medida que as palavras da general se espalhavam, Carter sentiu algo que nunca havia experimentado em sua carreira militar. Não apenas aceitação, mas reconhecimento por aquilo que realmente era capaz de fazer. Os homens que antes duvidavam dela agora estavam em silêncio, entendendo que haviam se enganado sobre muito mais do que apenas sua habilidade de voar. Haviam se enganado sobre o que realmente torna alguém um grande piloto. A sala de debriefing em Fort Rucker nunca havia abrigado tamanha mistura de tensão e admiração. 15 oficiais sentavam-se ao redor da mesa de conferência polida, os rostos expressando uma combinação de espanto, constrangimento e, em alguns casos, vergonha. A General Hayes estava à frente da sala, enquanto sua assistente projetava os dados de voo em uma grande tela. Números e trajetórias contavam os eventos do dia com precisão matemática, mas o drama humano estava refletido nos rostos de todos os presentes. A tela mostrava a rota de voo de Carter, uma teia complexa conectando locais de queda, postos médicos e pontos de extração. 8 missões distintas, cada uma exigindo habilidades diferentes, todas executadas com perfeição. A General Hayes iniciou sua revisão dos eventos do dia. Carter voara por 3 horas e 17 minutos ininterruptos. Extraíra 12 feridos de terrenos classificados pelos manuais militares como inadequados para operações com helicópteros. Coordenara esforços de resgate em 60 milhas quadradas de terreno difícil, improvisando soluções para problemas não previstos em nenhum programa de treinamento. O voo de precisão demonstrado naquele dia superava os padrões atuais de treinamento. A tomada de decisões táticas revelou um nível de julgamento que normalmente levava anos para se desenvolver. A coordenação de múltiplas operações de resgate sob pressão demonstrou capacidades de liderança que francamente surpreenderam a general. Então Hayes abordou o elefante na sala. Carter não estava programada para voar naquele dia. Fora colocada em solo por supostos problemas de manutenção que, após investigação, não existiam. Ela havia decolado sem autorização em uma missão para a qual fora especificamente instruída a não participar.
Normalmente, tais ações resultariam em medidas disciplinares, mas, neste caso, a decisão de Carter de ignorar ordens havia salvado vidas. Mais do que isso, havia demonstrado exatamente o tipo de iniciativa e julgamento que se buscava em pilotos de combate. A general passou para o slide seguinte, uma comparação dos indicadores de desempenho de Carter com os padrões estabelecidos. Os números eram impressionantes. A média de tempo para uma operação de resgate do chamado inicial à extração da vítima era de 45 minutos. Carter havia feito isso em média em 18 minutos. Os procedimentos padrões para operações com helicópteros em espaços confinados exigiam uma distância mínima de segurança de 15 metros. Carter operou com folgas de até 15 centímetros. Hayes olhou diretamente para Thompson. Ele havia dito que Carter não estava pronta para operações de combate. Havia expressado preocupação com a capacidade dela de lidar com situações de pressão. Baseando-se no desempenho daquele dia, a general queria saber sua avaliação agora. Thompson pigarreou, o rosto corado de vergonha. Ele havia se enganado, admitiu, completamente. O que Carter realizou naquele dia foi extraordinário. Voltando-se para ela, sua voz carregava respeito genuíno. Ele lhe devia um pedido de desculpas, deixou que seus preconceitos nublassem seu julgamento. Ela havia provado que não só estava pronta para combate, estava estabelecendo o padrão. Os demais pilotos concordaram com acenos de cabeça. As evidências eram irrefutáveis. Carter havia superado todos eles, não apenas em habilidade técnica, mas no tipo de julgamento que separa pilotos bons dos excepcionais. A General Hayes sorriu. A primeira vez que alguém viu uma expressão de suavidade durante todo o briefing. Tinha uma pergunta para Carter. Ela sabia que estava desobedecendo ordens ao decolar naquela manhã? Sabia das possíveis consequências, por que fez isso? Carter refletiu antes de responder. Tornou-se piloto para servir aos outros. Quando ouviu os chamados no rádio, pilotos feridos, pessoas precisando de ajuda, não podia ficar parada. O Apache estava pronto, ela estava pronta, e havia vidas em risco. Tudo o mais parecia secundário. Essa resposta, disse a general ao grupo, era exatamente a mentalidade que buscavam em seus aviadores. A habilidade técnica era essencial, mas sem coragem para agir era inútil. E então veio o anúncio que mudaria tudo. Hayes recomendava Carter para a Distinguished Flying Cross por suas ações naquele dia. Mais do que isso, ela oferecia a Carter uma posição no Necessebo Regimento de Aviação de Operações Especiais, os Night Stalkers, a unidade de helicópteros mais elite das Forças Armadas. A oferta pairou no ar como um trovão. O Necessebo SOAR era lendário, a unidade que voava as missões mais perigosas, que treinava os melhores pilotos, que representava o auge da aviação militar. Ser selecionado era o sonho de qualquer piloto de helicóptero. Carter havia conquistado isso em um único dia. Ela aceitou com dignidade silenciosa, a voz firme apesar da magnitude do que acabara de acontecer. A general Hayes assentiu e então dirigiu-se à sala pela última vez. O que aconteceu naquele dia deveria servir de lição para todos ali. O talento nem sempre vem no formato esperado. A excelência não está limitada por gênero, origem ou aparência. O que importa é habilidade, julgamento e coragem para agir quando é preciso. Ela olhou para cada um dos pilotos homens individualmente. Carter passou 6 meses tentando provar seu valor para eles, e eles passaram 6 meses sem prestar atenção. Naquele dia, ela havia provado seu valor para todo o exército. Hayes sugeriu que aprendessem com isso. Quando o briefing terminou, os pilotos deixaram a sala em pequenos grupos, conversando em tom contido. O dia havia mudado mais do que apenas a carreira de Carter. Havia obrigado todos a confrontar suas próprias suposições sobre o que faz um grande piloto. Thompson se aproximou de Carter enquanto ela reunia seus materiais. Queria se desculpar novamente, disse ele. Não apenas pelo dia de hoje, mas pelos últimos 6 meses. Ela merecia mais dele. Carter apertou sua mão, aceitando o pedido com graça. Para o que valia, Thompson continuou. Ele havia aprendido algo naquele dia. O melhor piloto nem sempre é o que tem mais experiência ou a voz mais alta. Às vezes é aquele que se preparou silenciosamente para o momento em que tudo depende dele. Ao sair da sala de briefing, Carter sentiu algo inédito em sua trajetória militar. Não apenas aceitação, mas reconhecimento por quem realmente era e pelo que podia realizar. O Apache que lhe havia sido negado naquela manhã agora estava sendo preparado para seu voo final em Fort Rucker.
No dia seguinte, ela se apresentaria ao Monsieur Cecil Soar, onde suas habilidades seriam valorizadas em vez de questionadas. Mas, mais importante ainda, ela havia provado algo para si mesma. Quando o momento chegou, quando vidas estavam por um fio, ela estava pronta. Todos os meses de preparação, todos os estudos em silêncio enquanto os outros voavam, toda a determinação para ser melhor apesar dos obstáculos, tudo havia levado àquele dia. Ela era uma piloto, não uma piloto mulher. Não alguém que precisava de tratamento especial, apenas uma das melhores aviadoras do Exército dos Estados Unidos. E agora todos sabiam disso. 6 meses depois, Emily Carter estava na pista de voo em Fort Campbell, Kentucky, lar do 96º Regimento de Aviação de Operações Especiais. Ao seu redor, os helicópteros mais avançados do mundo se preparavam para operações noturnas. MH-60 Black Hawks, MH-47 Chinooks e AH-6 Little Birds, todos pintados no preto fosco que deu nome aos Night Stalkers. Mas foi a fileira de AH-64 Apaches que chamou sua atenção. Não eram os modelos padrão que ela pilotava em Fort Rucker. Eram variantes de operações especiais equipadas com os sensores, armas e sistemas de comunicação mais avançados disponíveis. Representavam o ápice da tecnologia de helicópteros, e Carter agora estava qualificada para pilotar todos eles. A transição para o missionistro foi intensa, mas recompensadora. Os Night Stalkers mantinham um padrão que superava até mesmo as expectativas de Carter. Cada piloto era excepcional, cada missão crítica, e cada voo levava ao limite o que era considerado possível na aviação militar. Ali, seu gênero era irrelevante. O que importava era o desempenho, e o de Carter era impecável. Ela completou os programas de treinamento mais difíceis da aviação militar, conquistando respeito com habilidade, e não por insistência. Seu copiloto naquela noite se aproximou com a pasta da missão. Recuperação de pessoal em território hostil, explicou. Um ativo de alto valor precisava ser extraído. Forças inimigas na área. O clima seria instável. Em outras palavras, uma terça-feira normal para os Night Stalkers. Carter sorriu, analisando os parâmetros da missão. Terreno complexo, voo técnico, vidas em risco. Exatamente o tipo de operação para o qual ela havia treinado a vida inteira. Enquanto caminhavam em direção ao Apache, Carter refletiu sobre o quanto havia mudado desde aquela manhã em Fort Rucker. Os homens que antes questionavam sua capacidade agora buscavam seu conselho. As técnicas que ela desenvolveu durante as operações de resgate foram incorporadas aos programas oficiais de treinamento. O voo de precisão que antes era desprezado como exibicionismo agora era o novo padrão. Mais importante ainda, ela não estava mais lutando para provar seu valor. Estava simplesmente fazendo o que sempre quis fazer, voar os helicópteros mais avançados do mundo em missões que realmente importavam. Seu copiloto perguntou se ela sentiu medo naquele dia em Fort Rucker, quando decolou sem autorização. Carter refletiu enquanto iniciava a inspeção pré-voo. Aterrorizada, admitiu, mas não de voar ou da missão. Ela temia o que poderia acontecer se não agisse. Pessoas precisavam de ajuda, e ela era a única em posição de oferecê-la. Agora ela estava exatamente onde sempre pertenceu. À medida que concluíam os últimos procedimentos, Carter pensou nas jovens que viriam depois dela. As barreiras que ela rompeu não precisariam ser quebradas novamente. Os preconceitos que enfrentou estavam sendo substituídos por avaliações baseadas em mérito. O exército estava mudando, devagar, mas inevitavelmente. Mas mudanças exigem catalisadores, momentos em que os velhos modos se mostram insuficientes e novas possibilidades emergem. As operações de resgate de Carter em Fort Rucker foram um desses momentos, provando que a excelência pode ter muitas formas e que os julgamentos sobre capacidade muitas vezes são apenas limitações na forma de pensar. Os motores do Apache giravam até atingir velocidade operacional, seu zumbido característico preenchendo o ar noturno. Carter passou pelos últimos controles, as mãos se movendo com precisão sobre o painel complexo de botões e mostradores. A torre de controle autorizou a decolagem, encerrando com um simples "Boa caça". Carter puxou o manche, levantando o helicóptero para a escuridão. Abaixo, as luzes de Fort Campbell desapareciam ao longe enquanto ganhavam altitude operacional. À frente estava a zona da missão, onde alguém esperava por resgate.
Era exatamente para isso que ela havia treinado, exatamente pelo que lutou. Mais do que isso, era o que ela nasceu para fazer, usar suas habilidades para servir aos outros, independentemente dos obstáculos. Enquanto o Apache desaparecia no céu noturno, Carter já não era mais a mulher que fora impedida de voar. Era a piloto que havia redefinido o que era possível quando coragem encontra competência. E em algum lugar adiante na escuridão, a vida de alguém dependia de sua habilidade, seu julgamento e sua disposição de voar para o perigo quando outros não podiam ou não queriam. Ela estava pronta para essa responsabilidade. Sempre esteve. Às vezes, quebrar barreiras não se trata de exigir reconhecimento ou lutar por direitos. Às vezes, trata-se de se preparar em silêncio para o momento em que suas habilidades serão mais necessárias e então provar por meio da ação o que palavras jamais poderiam transmitir. Carter fez exatamente isso. Mostrou que o melhor piloto não é definido por gênero ou origem, mas por habilidade, coragem e disposição de agir quando os outros hesitam. E no processo, ela mudou não apenas sua própria carreira, mas também a percepção do que é possível para todos que seguirem sua trilha no céu. O céu, afinal, tem espaço para todos que são bons o suficiente para conquistá-lo. Antes de encerrarmos, aqui vai a nossa pergunta. Você já conheceu alguém que precisou se esforçar 2 vezes mais para provar seu valor na profissão? Alguém cuja competência silenciosa acabou falando mais alto do que qualquer preconceito? Conte nos comentários o que essa pessoa significou para você e como ela mudou sua forma de ver o mundo. E se você acha que histórias como essa merecem ser ouvidas, clique em inscrever-se para apoiar o nosso canal. Nós acreditamos que as histórias mais importantes muitas vezes são sobre pessoas que quebram barreiras, não com confronto, mas com excelência. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Nos vemos na próxima história.